Hoje, dia 27 de maio, a Igreja Católica celebra São Agostinho de Cantuária, uma figura extraordinária que marcou profundamente a história do cristianismo na Inglaterra e se tornou conhecido como o Apóstolo da Inglaterra. Este santo carrega consigo uma história fascinante de coragem missionária, perseverança diante das dificuldades e dedicação total à propagação da fé cristã em terras ainda pagãs. São Agostinho de Cantuária nasceu provavelmente em Roma, na segunda metade do século VI, numa época em que o Império Romano do Ocidente já havia desmoronado e a Europa vivia um período de profundas transformações políticas e religiosas. Desde cedo abraçou a vida religiosa, ingressando no mosteiro beneditino de Santo André, em Roma, onde se destacou pela piedade, inteligência e capacidade de liderança que o tornaram uma das figuras mais respeitadas da comunidade monástica romana. A vida de Agostinho tomaria um rumo completamente novo quando o Papa São Gregório Magno escolheu-o pessoalmente para liderar uma das mais importantes missões evangelizadoras da época medieval. Gregório Magno, que também havia sido monge beneditino, conhecia bem as qualidades excepcionais de Agostinho e via nele o homem ideal para uma tarefa que muitos consideravam quase impossível: levar o cristianismo às tribos anglo-saxônicas que haviam conquistado a Inglaterra após o declínio do domínio romano. No ano 596, o Papa Gregório Magno enviou Agostinho, acompanhado de cerca de 40 moncos beneditinos, numa missão evangelizadora às Ilhas Britânicas. Esta expedição representava um empreendimento extraordinariamente corajoso e arriscado, pois significava atravessar territórios largamente pagãos e enfrentar povos conhecidos por sua ferocidade e resistência a influências externas. A Inglaterra estava dividida em vários reinos anglo-saxônicos, cada um com suas próprias tradições e divindades pagãs profundamente enraizadas. A jornada até a Inglaterra foi marcada por dificuldades imensuráveis. Quando o grupo chegou a Gália, os relatos sobre a ferocidade dos anglo-saxões eram tão desencorajadores que muitos monges começaram a sentir medo. Agostinho teve que retornar a Roma para consultar o Papa Gregório e pedir orientações. O pontífice não apenas o encorajou a prosseguir, mas também lhe forneceu instruções detalhadas sobre como proceder na evangelização, orientando-o a ser prudente, paciente e a buscar sempre o diálogo respeitoso com os costumes locais que não contradissessem a fé cristã. Em 597, Agostinho finalmente chegou à Inglaterra, desembarcando na ilha de Thanet, no reino de Kent, governado pelo rei Ethelberto. A escolha deste reino não foi casual, pois o rei era casado com Berta, uma princesa franca que já havia abraçado o cristianismo, criando uma atmosfera mais favorável à recepção da mensagem cristã. O primeiro encontro entre Agostinho e o rei Ethelberto foi um momento histórico de extraordinária importância. O rei anglo-saxão, movido pela curiosidade e talvez pela influência de sua esposa cristã, aceitou receber os missionários, mas insistiu que o encontro acontecesse ao ar livre, temendo que os estrangeiros pudessem usar algum tipo de magia. Agostinho apresentou-se portando uma cruz e uma imagem da Virgem Maria, cantando ladainhas e orações. O rei, impressionado pela dignidade e serenidade dos missionários, concedeu-lhes permissão para pregar livremente e ofereceu-lhes acomodação em Cantuária. A estratégia evangelizadora de Agostinho revelou-se extraordinariamente sábia. Seguindo as orientações papais, procurou estabelecer pontes entre os costumes locais e a fé cristã. Onde possível, adaptava elementos da cultura anglo-saxônica ao cristianismo, transformando templos pagãos em igrejas e substituindo festivais pagãos por celebrações cristãs. Esta metodologia demonstrava uma compreensão profunda da universalidade da mensagem cristã. Os frutos apareceram rapidamente. Em 601, apenas 4 anos após sua chegada, Agostinho batizou o próprio rei Ethelberto, junto com milhares de seus súditos. Esta conversão real teve impacto extraordinário em todo o reino e serviu como exemplo para outros reinos anglo-saxônicos. O Papa Gregório, reconhecendo os sucessos da missão,
elevou Agostinho à dignidade episcopal, nomeando-o o primeiro arcebispo de Cantuária, estabelecendo oficialmente a hierarquia eclesiástica na Inglaterra. Como arcebispo, Agostinho desenvolveu atividade pastoral intensa. Dedicou-se à formação de clero local, construção de igrejas e mosteiros, e organização de estrutura eclesiástica sólida. Sua preocupação não era apenas com conversões individuais, mas com a criação de uma cultura cristã que pudesse permear todos os aspectos da vida anglo-saxônica. Uma grande dificuldade foi a relação com os cristãos britônicos que já existiam na Inglaterra antes dos anglo-saxões. Estes cristãos haviam mantido sua fé durante séculos de dominação pagã, mas desenvolveram práticas diferentes das romanas. As tentativas de unificação encontraram resistência, criando tensões que perdurariam por décadas. A obra evangelizadora expandiu-se além do reino de Kent. Agostinho enviou missionários a outros reinos, estabeleceu novos bispados e manteve correspondência regular com o Papa Gregório. A influência estendeu-se além do religioso. O cristianismo trouxe a escrita latina, novos métodos de organização social, técnicas artísticas e uma abertura cultural que conectou a Inglaterra ao restante da Europa cristã. São Agostinho faleceu em 26 de maio de 604, apenas 7 anos após sua chegada à Inglaterra, mas tempo suficiente para estabelecer bases sólidas para a completa cristianização do país. Sua morte foi lamentada por cristãos e pagãos que haviam aprendido a respeitá-lo por sua integridade e dedicação. Foi sepultado na Abadia de São Pedro e São Paulo, em Cantuária, mais tarde renomeada Abadia de Santo Agostinho. Os frutos da missão continuaram multiplicando-se após sua morte. A Inglaterra tornou-se um dos centros mais dinâmicos do cristianismo medieval. Os mosteiros ingleses produziram grandes santos e missionários que levariam a fé para outras partes da Europa. Esta irradiação missionária representa uma confirmação da eficácia da obra iniciada por São Agostinho. A figura de São Agostinho tornou-se modelo inspirador para missionários posteriores. Sua combinação de coragem apostólica, prudência, pastoral, respeito pelas culturas locais e fidelidade à doutrina estabeleceu um paradigma que influenciou a expansão do cristianismo mundial. Sua metodologia antecipou os princípios de enculturação que a Igreja moderna reconhece como fundamentais. Nos tempos atuais, quando a Igreja enfrenta o desafio de levar o Evangelho a culturas secularizadas, o exemplo de São Agostinho oferece lições sobre paciência, perseverança e respeito cultural. Sua vida ensina que a evangelização autêntica não é imposição cultural, mas diálogo respeitoso entre a verdade do Evangelho e as aspirações de cada povo. A festa de São Agostinho, celebrada em 27 de maio, convida os cristãos a renovar seu compromisso com a evangelização. Em um mundo globalizado, mas fragmentado por incompreensões culturais, seu exemplo lembra que é possível anunciar Cristo de forma respeitosa e eficaz, criando pontes onde outros veem abismos. São Agostinho de Cantuária permanece como o grande apóstolo da Inglaterra, o missionário corajoso que transformou um país, o pastor sábio que edificou a Igreja sobre fundamentos sólidos. Que seu exemplo continue inspirando missionários e evangelizadores, e que sua intercessão obtenha para a Igreja os frutos de uma nova primavera evangelizadora. São Agostinho de Cantuária, apóstolo da Inglaterra e modelo dos missionários, rogai por nós e por toda a Igreja missionária.